Hoje é aniversário de 3 anos do Carlito, mas não aniversário de nascimento. Aniversário de 3 anos dele com a gente. E hoje é dia de TBT, a gente tá em quarentena. Se você estiver aí de bobeira em casa e se você gosta de bichinhos e cachorro, você vai adorar esse vídeo, porque a gente vai contar a história fantástica de Carlito. E o Carlito já faz parte do canal, né, gente? Ele aparece em vários vídeos, né, um pedacinho. Muita gente gosta de vê-lo, muita gente pergunta sobre ele. Então, já que, né, faz tudo sentido aí, a gente resolveu fazer esse vídeo em comemoração aí dos 3 anos dele com a gente. A história dele é muito interessante e é mais ou menos o seguinte: eu tive com os meus pais uma cachorrinha que ela morreu com 13 anos. A gente teve que sacrificar porque ela ficou dodói, não tinha muito mais o que fazer e foi aquela coisa super triste, né? Sofremos todos, mas em especial minha mãe, porque ela era filhinha dela, assim. Ela seguia minha mãe pela casa inteira, o dia inteiro, o tempo todo, como uma linda. E aí quando eles se vão é aquela coisa terrível. Enfim, aí em 2016 eu fui morar com o Fê, a gente começou a morar junto. E aí ele vinha falando assim, vamos adotar cachorro. O cachorro que ele tinha antes de a gente morar junto, lá com a mãe dele, tinha falecido também, um pouco depois, no início de 2017. E aí ele ficava falando, vamos adotar. E eu falava, não quero, porque depois eles morrem, aquela coisa horrorosa, né? E eu sou muito bom com data, eu lembro assim, ano, mês, às vezes até dia, né? E eu lembro que a cachorrinha que eu tive com os meus pais, ela teve que ser sacrificada dia 30 de abril. Isso é só pra dar um contexto aqui na história, pra tudo fazer sentido no final. Bom, vocês sabem que a gente já foi pra Colômbia várias vezes, a família do Fê é colombiana, minha sogrinha, Dona Olga, é colombiana. Tem vídeos aqui no canal, vou deixar na descrição se você quiser vídeos com ela. E a gente tem um amigo lá na Colômbia, ele nos recebeu as 3 vezes que a gente foi lá pra Bogotá. E o nome dele é Carlos. E aí eu resolvi começar a chamá-lo de Carlito. Né? Dar um apelidinho aí. E depois, a segunda vez que a gente foi pra lá, a gente falou, Carlito, você tem que vir pro Brasil pra conhecer. A gente vai te receber aqui, tal. Isso em 2017. E aí ele veio pra cá. E aí a gente foi mostrar a cidade pra ele, a gente levou ele lá na Liberdade, na Sala São Paulo, no Teatro Municipal, levamos ele na balada também, fizemos um rolê com o Carlito aqui em São Paulo, ele adorou, achou tudo muito interessante. E aí era um domingo, a gente foi na Paulista, porque eles fecham a Paulista e fica andando, né, aquela coisa toda, a gente levou ele lá. E aí eu lembro que ele falou alguma coisa assim de cachorros e que a gente teria um cachorro ou que a gente deveria ter, eu não lembro assim, mas eu lembro de escutar aquilo e tal, né? E aí a gente saiu da Paulista e aí a gente foi pra uma padaria aqui perto de casa, mas que é um lugar que a gente nunca vai, porque lá eles fazem um sanduíche de metro e esse dia umas amigas minhas viriam pra casa pra conhecer o Carlito, né? Então a gente ia fazer uma coisa ali com sanduíche de metro, então fomos lá pegar esse sanduíche de metro que uma amiga minha gostava muito. Então assim, nunca vou naquela padaria, nunca compro aquele sanduíche de metro. Foi assim, sabe, uma coisa nada a ver mesmo. E aí no que eu tava entrando na padaria, eu vi um cachorro paradinho ali. Eu falei, nossa, que bonitinho. Deve estar esperando o dono que tá fazendo compras lá dentro, né? Entrei, ele tava no caixa pra pagar. Aí o Carlito, nosso amigo, gritou assim lá de fora, assim, pedindo pra eu comprar um presunto. Eu falei, um presunto? Cachorro, não sei o quê. Peguei um presuntinho lá e saí. E aí nisso eu descobri que o cachorro que tava ali, ele era abandonado, ele era de rua, assim, não tava abandonado. E a gente ficou dando lá presunto, pão, e era essa coma linda aqui que tava lá, né? Tava pedindo comida na porta da padaria. Tava parado meio amuado. Ele comeu o presunto, mas ele tava tão assim, ó. E aí nisso, Fê, em seu lapso de vamos resolver o problema, lapso não, no seu impulso de resolver, pegou e pôs ele no carro. E eu, gente, nossa, né, não sei o quê. E a gente com sanduíche de metro, o gringo é lá atrás, o cachorro, o pessoal chegando na nossa casa, porque a gente tinha combinado ali de se encontrar mais ou menos, deles chegarem naquele horário. Então tudo acontecendo ao mesmo tempo. Enfim, aí é isso, a gente chegou lá, virou aquela confusão, e aí o Carlito, ele tava cheio de carrapato, de bichinho, ele tava fedidinho, né? Tava com arranhado no nariz também.
E é assim que ele chegou em casa, dá pra ver que ele tá meio magrinho. E ele tinha o pelo pouco desenvolvido ainda, né? E isso era um domingo. Dias depois, eu fui parar pra pensar e eu vi que aquele dia era 30 de abril. Você tem noção? Lembra que eu falei que a minha cachorrinha teve que ser sacrificada dia 30 de abril? Só que foi de 2013 e ele foi de 2017. E como eu sou bom com data, eu fico pensando nessas coisas, me dei conta, falei... Gente, muita coincidência. Muita coincidência. E assim, o Fê querendo adotar, o Carlito falando que a gente tinha que ter um cachorro, que ia ter um cachorro. A gente vai naquela padaria que a gente nunca vai, porque o Carlito tava aqui no Brasil e uma amiga minha queria o sanduíche daquela padaria. Nossa, foi uma conspiração total, assim, né? E aí ele caiu no nosso colo. E aí nesse mesmo dia, a gente tava falando assim... Como que a gente não sabia se a gente ia ficar com ele, o que ia acontecer. E aí, vamos chamar do quê, né? E aí eu falei, Carlito, né? Porque assim, foi porque o gringo tava aqui, né? Foi por causa disso. E aí ficou desde aquele dia. Carlito, ele chegou amedrontado, teve medo do elevador, do carro, ficou meio enjoado. E aí no dia seguinte, 1º de maio, que no caso é amanhã também, era feriado e a gente ia pra Ilha Grande, eu, o Fê e o Carlito colombiano, né? Então a gente já tinha uma viagem marcada também, então a gente tava com o cachorro, né? Ele que chegou e tal. Aí o tio Félix, né, que é um amigo nosso, se encarregou de levar ele ao veterinário no dia seguinte, dar os remédios que precisava. O Carlito, nosso amigo colombiano, pagou as vacinas, comprou coleira, foi assim. E aí ele tomou um banho, né, no pet shop ali pela primeira vez, colocaram um lencinho nele. E dá pra ver que ele não tinha o pelo desenvolvido ainda, né? E a veterinária falou que ele deveria ter cerca de 1 ano. Então a gente não sabe a idade real do Carlito. A gente acha que ele tinha um pouco menos, assim. Então, hoje eu acredito que ele deva ter quase uns 4 anos, na verdade. E a viagem que a gente tinha era pra Ilha Grande, no estado do Rio de Janeiro. E eu amo aquele lugar, eu já fui umas 6, 7 vezes. Ficamos lá uns 5 dias e aí ele ficou na casa de Dona Olga, né, minha sogrinha. Então lá foi onde ele teve as primeiras noites. Aí a gente voltou da Ilha Grande já meio com aquela coisa do cão na cabeça, assim, né? O cachorro. E aí já virou o nosso dog. E era muito engraçado porque no início ele não sabia, assim, muito o que estava acontecendo. Porque ele não tinha, assim, a referência de que aquele ia ser o lar dele mesmo. Então, às vezes a gente tava na sala, ele ia pra varandinha. A gente morava no outro apartamento ainda, onde a gente começou o canal. E aí ele ficava em pé lá na varandinha, assim, às vezes ele dormia em pé, assim, ó. Tipo, olhando pra dentro, sabe? Ele não sabia. Só que a gente comprou uma caminha pra ele logo de cara, né? Que o tio Carlito deu pra ele. E foi o tio Félix, é verdade. E aí ele começou a se identificar muito com aquela caminha, assim. Então, às vezes a gente tava ali na sala, ele ficava um pouco, aí ele se recolhia e ia pra caminha dele. E era tipo maio, né? Então já tava frio e aquele AP era muito gelado. E aí ele ia lá e deitava, ficava todo cozy. E lá é onde ele se sentia mais confortável, dá pra ver por essa pose que ele fazia, né? Às vezes ali. E aí as semanas foram passando e ele foi ficando cada vez mais confortável. E aí às vezes eu ficava trabalhando no computador, o Fê às vezes estava na sala vendo TV. E aí ele ia lá com a sua roupinha que ele herdou do antigo cachorro do Fê, e ficava todo cozy no frio, e aí ele começou a dar uma relaxada e entender que ele estava morando ali mesmo. E lá tinha uma poltrona naquele apartamento que era mobiliado, ele adorava aquela poltrona também, ele ficava ali, muito bonitinho. E o interessante é que o Carlito nunca fez xixi dentro de casa, só fora, e ele nunca destruiu nada, assim, de ficar mordendo. E sempre gostou de dar bedo, sempre gostou desde o primeiro dia. E até hoje, assim, ele gosta de dar bedo. Então, assim, nossa, foi um presente, assim, caiu no colo, assim, né? Uma história muito interessante, incrível mesmo. E como eu falei, ele adorava a caminha dele, era lá que ele dormia, só que aos poucos ele começou a ficar cada vez querendo mais ficar junto, né? E aí ele começou a ficar na cama, aos poucos a gente foi deixando mais portas abertas da casa quando a gente saía de casa, e aí ele começou a ficar na cama, e aí ele começou a adorar ficar na cama também. Aí às vezes ia tirar um cochilo de tarde, tava ele lá, né?
E aí ele começou a amar a cama e não querer mais voltar pra sua caminha. Aí a terceira vez que a gente foi pra Colômbia, que foi o vídeo que a gente repostou 2 semanas atrás, naquele TBT, que tem o final do vídeo que a gente chega, toca musiquinha, tal. Aquilo era quase 1 ano que o Carlito tava com a gente, foi em março, abril, foi em abril de 2018. Depois daquela viagem, ele nunca mais dormiu na caminha, foi na cama direto ali. E aí hoje em dia essa é a história, né? Ele é um príncipe mimado que adora um tereceiro, né? Um travesseiro. Quanto mais, melhor. Você bota uma montanha assim, ele sobe em cima. Se você tem cachorro, seus cães também fazem isso? Eles gostam do travesseiro, eles querem ficar junto, subir na tua cabeça. Como é que é? Conta aí pra gente nos comentários. Aí 1 mês depois, a gente começou já a dar banho nele em casa. E aí o Fê que dava, né, nessa época, o banho nele. E ele nunca gostou muito de banho assim. Mas ele vai de boa, assim. Da água. É, água em geral, né? A gente achou que ele ia gostar de água, mas não rolou muito não. Mas o banho em casa é legal porque você tem certeza que ele tá tendo um banho com carinho, gostosinho. Porque no pet shop você nunca sabe, né? Se a pessoa tá sem paciência, fica puxando o cachorro. E é gostoso, assim. Apesar de dar trabalho, eu gosto de dar banho nele. Ele gosta do secador. Gosto mais do secador, é. Então é a cor mais linda do mundo. E aí a praça que tem aqui perto é um caso à parte. Essa foto que vocês estão vendo agora é provavelmente a primeira vez que a gente levou ele nessa praça e ele adora. Hoje em dia, toda vez que a gente pega a malinha específica que a gente usa pra fazer, colocar as coisas pra levar pra praça, ele já surta na hora, assim, ele fica doido, doido, doido. Lá ele fica solto e tem bastante cachorro e eles brincam. Nossa, ele fica acabado, né? Fica lambido dos outros cachorros, então é de lá direto pro banho, né? E aí eu falo pra ele assim, vamos tomar banho? Ele já tipo, ele volta da praça, ele entra na casinha dele, que hoje em dia ele tem uma casinha, aliás, a caminha dele fica dentro de uma casinha que ele herdou do cachorro que o Fê teve também. E ele adora lá, ele se sente super protegido. Toda vez que eu tô na cozinha fazendo coisa, é pra lá que ele vai, ele se enfia e fica lá bonitinho. A não ser que eu esteja comendo alguma coisa, né? Ele vem com certeza. E aí um pouquinho mais de 1 ano depois que ele já tava com a gente se mudou pra esse apartamento aqui, onde tem muito mais sol, não é um apartamento tão gelado. Então tem um terracinho ali que ele consegue tomar um solzinho. No outro não tinha nem fio de sol. Era um apartamento tão escuro que a cozinha, num verão, meio-dia, sol estalando, tinha que acender a luz. Era bem difícil. Então aqui ele tem mais espaço, toma seu solzinho. É maravilhoso. E a gente acabou também comprando uma cama maior, porque dividindo com ele assim, né? Eu comecei a ficar meio com espaço meio limitado na cama, assim. Então hoje em dia a gente cabe bem, assim. E é bem, Só pra ele. e é bem gostoso, assim. É muito gostosinho dormir com cachorro, adoro. E no aniversário de 1 ano dele, a gente morava ainda no outro apartamento, eu fiz um bolinho pra ele, que é na verdade uma mistura de batata doce com aquelas misturas de comidinha molhada pra cachorro. E aí ele adorou, ele ficou alucinado, então ele tava fazendo 1 ano com a gente. Então pra comemorar o terceiro, a gente vai fazer aqui a mesma coisa, a gente tá indo ali pra cozinha pra misturar isso daí e fazer esse presentinho aí que eu tenho certeza que ele vai adorar. Gente, olha que tal, Fernando Marino aqui. Agora nessa parte do vídeo a gente vai fazer um bolo pro Carlito, que na verdade não é um bolo, é só uma misturinha aqui de batata doce com aqueles molhos de carne pra cachorro. Aqui eu cozinhei batata doce, espremi, né, tem mais ou menos 200 gramas. E aqui a gente tem esses molhos, né, carne ao molho. O cachorro adora essas coisas, né. Olha, tem carne mesmo. Você sentiu o cheiro, né, filho, Checo? Checo, uma linda. Claro, filhote, cavaleira. E hoje eu posso participar, é meu bolo. É todo seu, filho. Quiser. Então é isso aí, né, ó, bem simplesinho. Agora pra dar toda a graça, vamos passar por um bico, né? Aqui tá ali, gente. Gente, eu cozinhei a batata, espremi, ela tava muito úmida, eu coloquei na panela, fez essa casquinha que eu tirei, tá muito gostoso isso aqui. Então vai de decoração. E agora aqui pra finalizar, bifinho de cordeiro, hein? Vamos lá. O Carlito tá fazendo 3 aninhos, então
vai 3 bifinhos. Cara, olha o que tem pra você. Olha o que tem. Meu amor. Olha o que tem pra você, amor. Olha o que tem pra você. Deus, que gostoso. Que coma linda. Que gostoso, cara. Parabéns, belezão. Que gostoso. Tá quente aí, né? Que aniversário mais gostoso. Acho que ele não acredita que acabou, né? Acabou? Acabou? E o dedo, cara? Cadê nosso dedo? Rapou o prato. Cá, comeu tudo? Tava gostoso? E nosso dedo? Cadê o dedo? Você gostou? Tava gostoso? Foi gostoso? Quer mais? Não? Tá gostoso. Então é isso aí, gente. A gente espera que esse vídeo extra tenha feito companhia pra vocês e alegrado um pouquinho do dia de vocês. A gente, o Calito, agradece vocês terem chegado até aqui e assistido ao vídeo dele. E é isso aí. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tem presente. Tem presente. Ó o 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 presente novo. Ó o presente novo. Me dá o presente.